Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Dr. Wesley Lima. Eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje nós vamos bater um papinho aí na nossa live sobre gestação. Então nós vamos comentar hoje nessa live para ajudar as nossas queridas pacientes, né, que são mamães de primeira viagem ou já têm filhos e elas conseguirem identificar o porquê que cada filho é diferente um do outro, essas coisas, né? Então a gente vai comentar hoje sobre a gestação e nós vamos falar um pouquinho não só das questões mecânicas, né, e viscerais que podem estar interferindo nesse processo gestacional, mas sim a importância das 5 leis biológicas, né, o como que esse emocional, esse psicobiológico interfere na vida do feto. Então isso é o mais importante, porque muitas das vezes não é só tomar ácido fólico ou ter outras medidas preventivas, mas sim a percepção que a mãe tem, ela pode sim refletir e passar, não que é passar, né, mas o feto ele pode sentir isso. E para isso a gente vai, hoje eu convidei o professor Alan Borges, né? O professor Alan, ele é referência aí em relação à nova medicina germânica no Brasil, e ele vai comentar com a gente um pouquinho sobre essa questão gestacional que é muito importante, tá? Hoje a gente vê várias crianças adoecendo muito rápido, né? Sofre com várias coisas. Deixa eu chamar o Alan aqui para a gente dar sequência. Vamos lá. Se eu conseguir. Vamos aguardar o doutor Alan aí entrar na nossa live. Eu continuo aqui. Aê! Boa noite, Boa Alan. Tudo noite, bem? tudo bem e você? Joia. Então, estou comentando com o pessoal aqui que hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da gestação, a importância dessa fase, né, que é uma fase maravilhosa. Uma das coisas que a gente vai comentar aí na live é que gestação não é doença, né? É uma coisa maravilhosa. Então a gente, muitas das vezes aí a mamãe fica meio insegura, então vai ser bem bacana aí o seu comentário sobre isso. E além da gente falar das questões mecânicas, né? Que a gente corrigir uma pelve, um sacro, ver se as vísceras não estão comprimindo aquele útero, se aquele útero está sendo irrigado naturalmente. Além a importância da live hoje, que é a visão das 5 leis biológicas e a gente poder ajudar essas mamães, não só a mamãe de primeira viagem, mas ela também poder entender por que que um filho é diferente do outro, uma gestação é diferente da outra, né? Então isso é muito importante. Então, muito bem-vindo e pode dar as nossas honras aí nesse comecinho dessa nossa live, Alan. Bom, boa noite, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Seguindo aí uma sequência de lives que a gente tem feito, né? E esse mês aí totalmente voltado para a criança, para a mãe, enfim, né? Esse tema gestação é algo muito legal, né? É algo importante porque ou a, a gente observa o quê? Muitas vezes as mães, como você disse, né, acabam tendo sintomas ou experiências negativas que pode parecer que estar grávida é ter uma doença, né? Fala, né, em decorrência de uma série de sintomas. Ou muitas vezes os sintomas se tornam tão comuns que as pessoas começam a achar que é normal, né? O que, na verdade, uma boa gestação, uma gestação tranquila, ela não pode gerar absolutamente nada, né? A não ser condições naturais do momento que fica grávida até a hora que o bebê vai nascer. Mas nós não podemos imaginar que passar por todos os sintomas, ficar muito enjoada, ficar vomitando, inchar demais, enfim, aumentar o volume corporal de forma significativa, né? Sejam coisas normais, né? Na verdade, a gestação ela tem que ser muito tranquila, muito natural, tanto para a mamãe quanto para o bebê e também, né? Para o pai, sem dúvida nenhuma, uma vez que a qualidade da gestação vai refletir diretamente na relação do casal, né? Então, a gente diz que
se a sua gravidez está sendo sintomática, está sendo desconfortável do ponto de vista físico ou psíquico, você deve procurar ajuda, porque naturalmente, né, você deveria passar por todo esse processo de forma muito tranquila, né? E aí, dentro do que a gente tem para oferecer e do universo que a gente compreende, né, como profissional, tanto eu como você, nós temos ajudas, né, para esse momento do ponto de vista físico, que a gente vai falar um pouco, né, os ajustes corporais, né, a ideia de fazer com que o corpo funcione da melhor forma possível para que a gestação possa ser tranquila e também muitas vezes o preparo dessa gestação, né, para que além de assintomático, muitas vezes as pessoas que objetivam um parto normal, enfim, tudo isso dá para ser trabalhado ou potencializado para que lá no final as coisas aconteçam da forma mais natural possível, que sem dúvida nenhuma seria a melhor coisa tanto para a mamãe quanto para o bebê. E o outro ponto que na minha concepção é importante é a relação psíquica, né, entre mamãe, bebê e todo o que nós chamamos de meio ambiente, né? Como que a pessoa está vivenciando todas essas sensações, experiências da gestação, do relacionamento, enfim, tudo isso interferindo diretamente na sintomatologia da mamãe e também do bebê. Então, acho que são pontos importantes para a gente poder abordar nessa nossa live, né? Não, legal demais. Ah, uma coisa que você falou muito bacana, que é assim, o preparar. Porque, por exemplo, a gente se prepara para ir para uma academia, a gente se prepara para ser atleta profissional, a gente se prepara para ser um bom profissional, fazendo várias coisas e muitas das vezes esquece de preparar para ter uma gestação saudável, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí da questão mecânica, né? Que aí a gente pode abordar aí, e depois a gente comentar desse em relação do preparo com essa percepção que o meio ambiente, né, pode estar afetando tanto, como você disse, o casal e também o bebê, né? Sim. Quando a gente fala, né, dessa questão, por quê? O ato de engravidar, ele é um comportamento da natureza, né? Então, Uhum. todos os animais que têm a capacidade de procriar, isso acontece de forma natural, né? Ou deveria acontecer de forma natural, porque isso também a gente tem visto no mundo humano cada vez mais dificuldade de acontecer, e a gente pode falar um pouco também sobre isso daí, né? Que hoje no consultório nós recebemos muitos casais que aparentemente não tem nenhum desequilíbrio ou alguma uma questão realmente patológica que possa justificar, né? Por exemplo, uma mulher tem obstrução da tuba uterina e por isso não consegue, o homem não tem espermatozoide, enfim, coisas que realmente justificariam um motivo, né? Mas a maioria já fez todos os exames, está tudo bem, porém não consegue engravidar. Então, isso já é uma questão importante que nós podemos auxiliar essa pessoa, né? E a outra questão é, como é algo da natureza, as pessoas não se preparam, acham que o fato de engravidar e depois conduzir a gestação e também criar o filho é algo normal e natural, né? E o que a gente diz que não, que na verdade nós teríamos que nos preparar para ser pais, né, durante esse período, até mesmo antes da gestação, que eu acho que é um Uhum. ponto fundamental, né, o autoconhecimento. Por quê? Porque se você já pode, talvez, antecipar algo, isso vai fazer toda a diferença no futuro. Com Né? Então, se eu certeza. já posso, igual você falou, se eu vou, né, ser um atleta ou eu quero passar num vestibular, enfim, tudo que eu tenho, eu já me preparo antes, né? Só que para gestação isso muitas vezes não acontece, né? E justamente a gente hoje prega que deveria ser o contrário disso, né? O casal já poderia fazer um preparo tanto do ponto de vista físico quanto psíquico, comportamental, entender situações conflituais que estão por trás de tudo isso, compreender o nosso papel na nossa família, né? Porque eu Uhum. digo assim, quando um casal se une,
são duas pessoas que trazem histórias diferentes e que em algum momento essas histórias se uniram e esses dois trazem o peso de toda essa história, né? E muitas vezes há uma incompatibilidade disso daí. E por isso que ou justifica-se o fato de não conseguir engravidar, ou muitas vezes engravida, porém, há uma série de desequilíbrios que poderiam ser talvez evitados se o casal individualmente ou individualmente tivessem feito um trabalho para tudo isso. E depois, no momento em que ocorre a concepção, aí nós poderíamos fazer um acompanhamento desse processo até, né, do início até o momento do parto, para que pudesse ocorrer de forma mais natural possível. Então, se a gente imaginar do ponto de vista físico, né, algumas questões são importantes. Então, se a gente for ver, controle hormonal é importante, as tensões da pelve. É tão interessante, Wesley, que as coisas se tornam tão frequentes que todo mundo acha que é normal. Por exemplo, menstruação, né? A menstruação, como a mulher menstrua todo mês, as pessoas dizem assim, isso é normal, né? Mas não é normal a menstruação. Todas as vezes que há uma menstruação, há um impacto no órgão, porque ele vai descamar, ele vai sangrar, depois ele tem que cicatrizar. Então, tudo isso pode modificar ao longo da vida de uma mulher a qualidade do útero dela. Cada vez que a mulher menstrua, o ambiente vaginal, a mucosa, se torna mais ácida. A acidez, por exemplo, ela é um dos obstáculos que o espermatozoide pode encontrar. Por quê? Porque ele não sobrevive nesse ambiente ácido. E muitas vezes isso pode dificultar, por exemplo, uma gravidez. A implantação do óvulo depende da qualidade do endométrio. Toda a sequência da gestação vai depender do endométrio e do miométrio. Então, se eu tenho um endométrio mais rígido, mais fibroso, então isso pode dificultar. Nós temos todo o controle hormonal. Hoje, a maior parte das mulheres fizeram uso de pílula contraceptiva por muito tempo. E isso interna, né, durante muito tempo da vida dela, o controle hormonal dela. Então, o corpo dessa mulher, ele se transformou em decorrência do ajuste hormonal, né? Você tá me ouvindo, Wesley? Ou tá cortando? Tô. Então, às vezes, Tá me tava ouvindo? cortando, mas agora tá tranquilo. Tá bom, tá. Então, você imagina esses impactos. Então, uma menina hoje, ela começa a ter espinha no rosto e o médico recomenda para ela o uso de pílula contraceptiva. Então, isso daí modifica toda a vida hormonal dela. Se a gente for analisar do ponto de vista biológico, ocorre uma mudança da característica biológica significativa dessa menina. Então, veja, a quantidade de possibilidades de interferência, né? Nós sabemos que para um órgão poder funcionar bem, ele precisa estar com a relação que nós chamamos víscero-visceral, né? A relação da víscera com outra víscera, e a relação víscero-somática, da víscera com uma estrutura, por exemplo, o útero, existem ligamentos que conectam o útero à pelve. Então, uma alteração da pelve pode repercutir diretamente na posição e na função do útero. E também nós temos a relação víscero-metamérica, porque toda região de um órgão, todo órgão é comandado por nervos, né? E esses nervos partem, muitas vezes, da região da coluna. No caso do sistema reprodutor, tem uma relação muito grande com a inervação pélvica. Então, uma restrição, por exemplo, na pelve, que qualquer pessoa pode trazer essa restrição desde criança, porque cai toda hora de bumbum, enfim. Isso pode ficar por anos na região pélvica. Muitas vezes essa pessoa pode ter sintoma ou não, ou às vezes, eu tenho uma dor lombar, enfim. Meu ciclo menstrual é irregular, eu tenho muita cólica. São sintomas que a pessoa pode ter e que nunca ela vai correlacionar esse sintoma com, por exemplo, uma restrição da pelve. Mas essa restrição da pelve pode alterar a inervação do órgão, pode alterar a posição do órgão. Se eu tenho um sacro, por exemplo, e uma posição mais anteriorizada ou posteriorizada, isso vai modificar a posição do útero. Então,
tudo isso é importante e ninguém olha para isso, né? Porque quando uma paciente vai fazer um exame, ela coleta nível hormonal, qualidade de óvulo e acabou. Uhum. Basicamente é isso. Faz um exame, ó, seus órgãos estão tudo bem, você tem óvulo, ok. Só que se a estrutura não estiver funcional, isso pode interferir. Se a qualidade da mucosa não estiver boa, pode interferir. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Então, uma pessoa jamais vai imaginar que muitas vezes uma restrição na pelve ou uma restrição na coluna pode ser o suficiente para poder modificar todo esse processo. Então, do ponto de vista físico, é muito importante a gente avaliar basicamente, né, quem comanda o órgão, a relação desse órgão com o seu sistema, né, essa relação víscero-visceral e víscero-somática, e a partir disso devolver o que nós chamamos de função. Né? Um sistema que funciona bem, ele tende a ter muito mais chance. Né? E não só da mulher. Nós também temos que olhar para o homem, porque quando a gente fala de gestação, ainda culturalmente, né, 99% são as mulheres que estão procurando. E os homens acham que o simples fato deles ejacularem e ter espermatozoide é o suficiente. Né? E eu sempre digo para os pacientes, é como fazer um bolo. Não basta pôr ovo e farinha e achar que vai dar liga. Tem dia que cresce, tem dia que não cresce, tem dia... Enfim, por quê? Quantas pessoas falam assim, né? Isso é muito engraçado. Nossa, na mão daquela pessoa esse pão cresce, esse bolo cresce. Eu peguei a receita, fiz igual e não cresceu, né? Por que isso? Porque assim como nós estamos falando de uma estrutura que a gente acha que não tem vida, mas tem vida, porque todo ser... Né? Toda estrutura viva sente e um ovo sente, né? Então, depende de quem manuseou, depende da conexão que existia naquele momento. Então, isso é o que vai dar liga. Então, não basta eu ter óvulo e espermatozoide e achar que quando eles se encontram, isso é o suficiente para poder gerar vida. Não é. Então, isso envolveria essa questão física, realmente, que eu acho que é importante esse trabalho e eu recomendo que ele seja feito antes da tentativa de engravidar. Por quê? Porque também depois que engravidou, essa sequência da gravidez vai depender diretamente dessa relação estrutural e funcional. Então, uma mulher que tem uma restrição de pelve, quando ela começar a ter gestação, a lombar dela vai se sentir mais sobrecarregada. Então, ela pode, por exemplo, passar a ter dor na coluna. Né? Ela pode ter desconfortos tensionais. Por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana e falou: a gravidez minha foi terrível. A minha pelve doía demais. Eu tinha dor no cóccix, eu tinha dor no pubis. Não pode acontecer isso daí. Então, por que isso acontece? Se ela, por exemplo, tiver uma tensão dos músculos do assoalho pélvico, é o suficiente para gerar tensão no cóccix, tensão no pubis, tensão nos adutores. Então, veja, todo o mecanismo que vai acontecer ao longo da gestação vai depender dessa qualidade funcional da pelve, a elasticidade dos tecidos, a boa posição de cada articulação, enfim, né? Então, isso vai determinar a qualidade, os sintomas que ela pode ter e, sem dúvida nenhuma, lá no momento em que ela for ter o parto, a dilatação, né? Se eu tenho uma restrição muito grande da pelve, são aquelas mulheres que podem ter a contração e diz: olha, eu tive contração, mas dilatou 2 centímetros e eu não consegui ter o parto normal. Então, isso pode sim estar sendo gerado por um estímulo exagerado da musculatura que não conseguiu soltar, não conseguiu relaxar, entendeu? Além disso, para todo esse mecanismo acontecer, uma boa contração, um bom relaxamento, enfim, vai ter que ter hormônio, que vai depender diretamente de eixos neuroendócrinos do corpo, que nós podemos estimular. Isso vai depender da qualidade, por exemplo, de uma abertura da pelve. E se a pessoa tem uma restrição, por exemplo, da sacroiliaca, isso vai interferir. E nenhum profissional da área da saúde que está voltado para a doença vai enxergar esse mecanismo funcional. E é justamente esse o nosso papel, na minha concepção, olhar para todo esse sistema funcional quando a gente fala, então, do momento da concepção, ou antes da concepção, até o momento do parto, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, esse acompanhamento de um profissional, né? E as pessoas, às vezes, acabam não fazendo isso, ou porque não tem informação, ou porque, dentro dessa posição, diz: eu não preciso de nada disso.
ter filho é normal, pode ficar tranquilo que tudo isso é frescura, né? E não é, a gente sabe que não é, né? E o mais engraçado é assim, acredito que você também deve observar isso, né? Quando a gente acompanha a gestação da mãe antes, prepara, acompanha a gestação, é muito diferente os bebês que a gente trata dos bebês que não tiveram esse acompanhamento, né? Eu observo muito isso na clínica. Além não só do quesito dor, que a mãe ela tem a gestação mais tranquila, tem todas as orientações para o bebê poder ficar mais saudável, e quando ele nasce, é muito diferente até as questões, por exemplo, de refluxo, cólica, outras coisas, né? Em relação dos bebês que não tiveram esse tratamento prévio. Você observa isso também aí, ela? Sim, porque aí a gente já está passando por um outro patamar, né? Que é, às vezes, a pessoa achar que o fato de estimular a mãe não vai repercutir no bebê, e isso vai repercutir diretamente, né? Porque se eu tenho, imagine o seguinte, a mãe, ela é a casa que o bebê habita, né? Então, se você chega numa casa e ela tá toda apertada, você não tem espaço, você tenta se mover e não consegue, enfim, isso vai Uhum. gerando também mecanismos de estresse físico no bebê que vai repercutir lá na frente, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, uma criança que ficou mal posicionada ou muito tempo em uma posição de compressão, por exemplo, ela vai alterar principalmente a função do sistema crânio-sacro, né? E o sistema craniano é da onde saem os principais nervos viscerais, né? O principal nervo que é o nervo vago. Então, Uhum. uma criança que talvez ficou em uma posição inadequada ou de um certo sofrimento, vamos chamar assim, né? No sentido, não, né? Mas no sentido de compressão, de tensão, Uhum. coisas assim, ela pode nascer com restrições e isso vai repercutir nos sintomas que ela vai ter, como refluxo, cólica, que é outra coisa que muitas crianças estão tendo, começa a achar normal. Não, não tem que ter cólica, não tem que ter refluxo. Criança não tem que ter dificuldade de dormir, não tem que ter insônia. Não, não, não tem, né? Então, alguma coisa pode estar também funcionando mal na vida dessa criança, no funcionamento dessa criança, e mesmo que ela nasça e as pessoas falam, ah, teve um Apgar 10, é super saudável. Eu sei, porque ela não teve sofrimento respiratório, não nasceu, enfim. Uhum. Só que ela não é funcional, são duas coisas diferentes. É isso que as pessoas precisam entender, né? Doença e função são duas coisas distintas. Então a gente naturalmente trabalha em cima da função, porque se eu funciono bem, eu vou ter, lógico, que muito mais chance de não ter sintomas e, consequentemente, não manifestar doenças. É uma outra coisa, porque quando você já tem o sintoma ou a doença, é porque aquele corpo que funcionou mal não Uhum. conseguiu se ajustar e a partir disso ele gera sintoma. Então, é lógico que uma criança onde a mãe teve um acompanhamento, a gente está falando única e exclusivamente do ponto de vista físico, né? Uhum. Essa criança vai ter muito mais qualidade. A gente vê nitidamente, assim como uma criança que tem parto normal comparado a uma criança que tem parto cesárea, a gente também vê nitidamente uma com maior qualidade funcional, uma criança Uhum. que passa pelo canal vaginal, ele já recebe os micro-organismos da mãe, as bactérias da mãe, então ele tem muito mais defesa, ele tem muito mais qualidade funcional, tanto é que estudos mostram que crianças que nasceram de cesárea comparado com crianças de parto normal, o índice de crianças cesáreas desenvolver sintomas respiratórios é muito maior quando comparado com crianças que tiveram parto normal. Agora, Alan, meu filho nasceu de cesárea, é o fim do mundo? Não, existem profissionais justamente para poder devolver uma função que naturalmente não aconteceu. Assim como eu digo sempre, um parto normal sofrido não é glória para ninguém, porque ele Uhum. também vai ser disfuncional, né? Uma criança que está tentando sair e não consegue, ela também está em sofrimento. Então não adianta a gente falar assim, ah, mas foi normal. Foi normal, mas foi traumático. Então, o normal é ser confortável para a mamãe e para a bebê. A partir do momento que isso não acontece, não é mais algo saudável, né? Então,
o nosso papel justamente é esse, é tentar dar essa condição. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem vários relatos para dizer, e algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, tá colocando esses depoimentos, porque tiveram experiências de ter, e muitos, é muito legal isso daí, porque algumas Uhum. pessoas têm comparativo. O que é o comparativo? Eu tive uma gestação onde não fiz nada porque não conhecia, aí depois conheci esses profissionais e eles me mostraram a importância e eu tive um acompanhamento. E o meu segundo filho é completamente diferente, a minha gestação foi completamente diferente, enfim. Uhum. Então, isso é um bom parâmetro, porque são pessoas que tiveram a vivência dessas duas situações, né, essas duas condições, né? Não, é isso mesmo. E quando a gente fala de preparação, é engraçado, né? Não, a palavra não é engraçado, mas assim, é muito comum quando a gente pergunta, né? Como que foi a sua gestação? É, não posso falar 90, mas é mais ou menos 70, 80%. Olha, foi conturbada. Isso mostra tanta importância, né, que você está comentando de uma preparação antes, Sim. tanto dos pais, da mamãe, né? Isso você costuma observar isso também, Alan? Não, e é tão comum isso daí, Wesley, que algumas pessoas não querem ter o segundo filho pelo fato de que foi muito traumático ter o primeiro, né? Isso Verdade. é comum a gente ouvir. Você fala, não, eu não quero de jeito nenhum, foi muito sofrido, eu não quero passar por isso de novo. Então, apesar do prazer do filho hoje nos braços, o trauma foi tão grande que a pessoa consegue enxergar o trauma maior do que o prazer de ter o filho, entendeu? Uhum. E a gente diz que não, que eu sempre falo, calma, é possível que você tenha algo muito melhor. E eu falo assim, por experiência, né? Eu tenho dois filhos, eu vivi duas gestações com a minha esposa, fazendo todo esse trabalho, esse acompanhamento com nutricionista, com profissionais ajustando, a gente intervindo dentro das possibilidades. Duas pessoas que cursaram medicina germânica e entendiam exatamente a posição de cada um, como lidar com o processo, enfim. Então, a gente vê, porque realmente lá na frente faz diferença a quantidade de doenças que talvez os nossos filhos tenham, a diferença de sintomatologia. Hoje eu posso falar tranquilamente, né, que eu tenho um filho de 6 anos que nunca tomou antibiótico. Então, isso faz, não é possível que esse modelo não faça diferença. Que, né, em contrapartida, a gente vê crianças que estão tomando remédio todo mês, tomam um antibiótico. Infecção recidivante, né? É otite, é amidalite, é refluxo, enfim. Então, a gente vê também na prática, na nossa vivência, na experiência real, né? Não é só na teoria, né? A teoria, às Uhum. vezes, tudo é muito bonito. Mas quando você põe em prática e essas coisas realmente elas começam a se concretizar e evidenciar que há um modelo, há um caminho, faz toda a diferença, né? Ah, isso, com certeza. E agora falando, Alan, da visão das 5 leis biológicas, o que que você tem aí para comentar das mamães, primeiro, a mamãe de primeira viagem, Uhum. e um segundo momento a gente vai comentar da mamãe que já teve um e como que ela pode ter a segunda gestação mais tranquila, né? Sim. Com essas novas informações que ela vai ter. Tá. O que é importante? Eu acho que a gente entender, né, como que é o desenvolvimento biológico e psíquico, tanto da mãe quanto do bebê, ao longo desse período aí das prováveis 40 semanas que eles passarão aí juntos, né, Uhum. habitando o mesmo corpo, né? Então, o que é importante? Eu acho que existem algumas coisas que, dentro do conceito da nova medicina germânica, trazem reflexões que a maioria das pessoas não tem. O primeiro é que, né, muitas mães têm medo de ter filhos por causa de interferência genética, muitas vezes esse peso das gerações que antecederam, né? Enfim. Então, o que é importante? É importante que a gente entenda que, né, o primeiro trimestre de uma gestação, nós temos dois sistemas que comandam as principais funções que nós temos, que é o sistema nervoso autônomo, que é subdividido em simpático e parasimpático. O simpático é o do estresse, do hiperestresse,
e o parasimpático é o da reparação. E eles tentam viver em harmonia, né? E quando eles estão em harmonia, nós teríamos o que nós chamaríamos de saúde. E no momento em que há a predominância de um ou outro, ocorre uma alteração funcional do organismo. E inicialmente é só uma função, mas depois, quando essa função permanece, começa também a modificar a estrutura. E isso é o que a medicina tradicional chamou de doença, que é justamente uma desarmonia de funcionamento, né? O que, na visão biológica, na visão da nova medicina germânica, não faz o menor sentido, uma vez que nós não chamamos de doença, e sim de respostas biológicas do corpo diante de situações onde ele precisa se ajustar. Então, tudo são respostas. E dentro desse mecanismo, o primeiro trimestre da gestação, existe uma predominância de uma atividade simpática, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Isso significa que eles já estando em simpaticotonia, eu falo assim, aonde já tem um pouco de incêndio, né? Se você colocar um pouquinho mais de combustível, vira um incêndio maior, que talvez ele possa ser incontrolável, né? Então, o que a gente diz é que essa simpaticotonia, ela é necessária para o desenvolvimento de estruturas da mãe e também de estruturas do bebê. Então, o que a gente diz é que esse momento, ele tem que ser da gestação o momento mais tranquilo que nós devemos ter. Porque qualquer situação de hiperestresse vai alterar de forma mais significativa estrutura e função tanto da mãe quanto do bebê. Por isso, o primeiro trimestre é onde se existe o maior risco de aborto. Tá? Por que isso acontece? Porque a predominância simpática, quando ela se torna mais intensa, ela altera a mucosa do útero, o músculo uterino e o colo do útero, fazendo com que se aumente a atividade do endométrio e do miométrio e o colo do útero abra. Então, isso é uma característica. Então, se eu tenho um hiperestresse, a mulher está muito mais suscetível ao aborto. Por isso que eu sempre recomendo isso aí para os meus pacientes. Só publique em rede social, só conte para as pessoas a partir do primeiro trimestre. Não faça isso antes. Porque você tem muita chance de não conseguir conduzir essa gravidez. Ainda mais no mundo moderno, onde a mulher está vivenciando com muito mais frequência hiperestresse. Porque hoje ela trabalha, ela vive na loucura, ela está voltada para uma série de outras coisas e ela a todo momento sofre esses impactos. E quando ela entra nesse hiperestresse, automaticamente o corpo dela vai responder. Então, isso seria um cuidado, eu diria, psíquico, não só psíquico, mas com estímulos físicos, porque pode acentuar o simpático. É diferente daquela mulher que já era esportista e o corpo dela já reconhece isso e ela continua, não tem problema. Mas uma mulher que nunca fez nada, esse não é o momento para ela querer começar a correr maratona, entende? Então, a gente precisa usar um estímulo adequado para não colocar ela em hiperestresse. Também nós fazemos essas orientações quando estamos ensinando o conceito, por exemplo, da osteopatia, de técnicas que não deveriam estimular o sistema simpático. Então, a gente toma todo um cuidado para tentar deixar a coisa mais harmoniosa sem deixar ela hiperestimulada, tá? Perfeito. E, consequentemente, modular o hiperestresse, olhar para a gestação, olhar para esse momento, olhar para o bebê, criar um ambiente favorável para que ele possa se estruturar. E aí, a partir do primeiro trimestre, a sequência, né, da gestação, ela é mais vagotônica, então ela é mais parasimpática. Então, nesse momento, a mulher e o bebê estarão mais relaxados. E dessa forma, você tem mais chance de conduzir essa gestação até o final, sem maiores intercorrências, não? Isso se fosse tudo normal, tá? A gente vai falar depois das interferências aí que nós temos. E aí volta a ter um pico simpático lá no momento de quando vai nascer o bebê. Então, que é o momento do parto, onde começam as cólicas, né, do parto, onde, de novo, o miométrio começa a se contrair e o colo do útero começa a relaxar, como aconteceu lá atrás no primeiro trimestre, porém agora de forma muito mais intensa. E a mulher, então, se prepara para o parto dito normal, ok? Então, isso seria o natural, né? O que deveria acontecer. Porém, qualquer situação ou qualquer condição que ative o nível psíquico, ele vai repercutir no organismo. E dessa forma,
aquilo que iria seguir de forma natural começa a sofrer as intercorrências e as interferências do meio ambiente, né? Que vai repercutir não só na mãe, mas também no bebê, que é outra coisa muito importante, porque as pessoas confundem sentimento com pensamento. Quantas vezes eu escuto e falo assim, mas como pode uma criança sentir, um bebê sentir, né? Então, pensar não tem absolutamente nada a ver com sentir. O bebê, do momento em que ele é concebido, do momento em que nós somos concebidos até o momento que nós vamos morrer, nós estamos sentindo o tempo todo. Lógico que conforme a criança vai se desenvolvendo, e isso a gente estuda muito bem no conceito da germânica, cada tecido que se estrutura, cada célula que se forma é responsável por trazer uma sensação, né? Só que no final das 40 semanas, a criança já tem todas as sensações estruturadas. Os comportamentos muitas vezes já estão estruturados, enfim, né? E ao longo da vida, a gente vai buscar lá na nossa fase adulta uma memória infantil. Isso é sempre, não tem como. Porque as nossas primeiras experiências, as nossas primeiras sensações estão construídas da concepção até no máximo os 3 anos de vida. Depois nós simplesmente fazemos nós vamos reforçando ao longo da vida, que nós chamamos de gatilhos, aquilo que foi sentido no primeiro momento. Então, a raiva, o medo, a solidão, os impactos visuais, auditivos, as sensações gustativas, o paladar, tudo já está estruturado, né? E então, amanhã eu com 30 anos, quando eu sinto raiva, o que vem nesse momento é uma memória infantil. Então, cuidar não só da gestação, mas eu falo assim, dos primeiros anos de vida de uma criança é essencial. Nós precisamos entender que esse é o momento em que nós estamos plantando. E é isso que você vai colher a vida inteira. Se você vai ter um adolescente transtornado, entenda que não é aos 15 anos de idade que isso se estruturou. É aos 15 dias de vida, né? Então, nós precisamos olhar para a gestação e para nossas crianças de uma outra forma. Então, não dá para a gente acreditar que um pai que discute com a mãe, que grita, um ambiente barulhento, um ambiente estressante, toda essa condição não vai interferir na criança. Então, as pessoas mas está na barriga, não sabe de nada. Quantas vezes eu escuto isso daí? Não é que não sabe de nada, não sabe de nada, mas sente tudo. Então, são coisas distintas. Talvez ele não consiga olhar, raciocinar, porque isso os bebês não fazem, né? Eles não conseguem ter o discernimento e por isso as coisas se tornam mais intensas, porque eles vivem tudo de maneira real. Então, tudo isso aconteceu, é fato. Então, nós precisamos olhar para isso, porque nós começamos a construir o que nós chamamos de consciência simples, é a consciência da sobrevivência. Eu sinto e reproduzo, que é o que nos conecta mais ao animal, ok? E depois nós começamos a ter a consciência estendida, que é quando nós, humanos, saímos desse comportamento 100% animal e agora temos a nossa capacidade de analisar as coisas, julgar as coisas, olhar o que nós consideramos certo, errado, bom, ruim, que é quando se constrói o que nós chamamos dos padrões de crença limitante. Então, essa criança, ela só vai começar a construir isso daí a partir de 3, 4 anos de idade, que é quando ela começa a olhar para a cena e dessa forma ter alguma sensação. E muitas teorias dizem que a partir dos 7 isso se torna muito mais forte, né? É como hoje eu chego para o meu filho e eu falo assim para ele, meu filho, daqui 3 horas nós vamos passear. Ele pergunta, 3 horas é muito tempo? Ou seja, não há relação espaço-tempo. Meu filho vai fazer 6 anos, então ele não tem essa noção. Se eu falar para ele assim, daqui 1 semana nós vamos viajar, ele vai falar assim, mas o que é 1 semana? Né? Então ele não tem essa conotação, justamente porque quem constrói isso é o nosso compartimento mental, que é justamente o que nos diferencia dos animais. Então os animais, eles vivem tudo de maneira real, sempre, a vida toda. Não tem como um leão falar assim, puxa, amanhã eu acho que outro leão vai vir invadir o meu território. Não,
Ele só sente na hora que o leão invade o território. Mas nós não, né? Nós podemos estar na segunda-feira e já estar planejando o nosso final de semana, né? Uhum. E quem que faz isso? É o nosso mental. Por isso que nós, seres humanos, somos seres mais doentes do que os da natureza, porque nós podemos viver as coisas num mundo mais virtual, porém o que é importante, né? O nosso subconsciente, que é quem dita as regras, não diferencia o que é real e o que é imaginário. Uma Uhum. vez que se sente, aconteceu. E o subconsciente, não há relação espaço-tempo. Então, o que se viveu na infância não ficou na infância. Uhum. Continua o tempo todo. Porque no momento em que eu sinto no agora, ele se torna esse momento, se torna o agora e se torna real. Por isso é muito importante a gente construir também crianças, e isso parte da gestação, psicologicamente, que seria esse mental, mais estruturadas. Porque muitas vezes os pais, por também embutir as crenças deles, ou muitas vezes querer compartilhar as dores deles com as crianças, geram projeções, sensações e crenças que, ou às vezes um pai, para afetar uma mãe, joga a criança, uma mãe, e começa esse jogo que não é Uhum. biológico, é um jogo Uhum. psicológico, porém, esse psicológico, em algum momento, vai se conectar ao biológico e vai produzir sintomas físicos e, principalmente, comportamentais. Porque é nesse momento que se estruturam os comportamentos. Então, essa criança amanhã, se ela tiver um comportamento psicopata, agressivo, depressivo, muita ansiedade, enfim, tudo isso é o que Uhum. foi construído nesses primeiros anos de vida da criança. Então, veja o quão importante é o momento da gestação, o cuidado que nós temos que ter com esse momento, porque a criança é uma esponja e ela está absorvendo Uhum. absolutamente tudo, e depois, na construção dos primeiros anos de vida dessa criança, como nós pais vamos conduzir. E é por isso que eu falo que ser pai e mãe é natural, porém, criar uma criança, construir esse ambiente, não é natural. Ele precisa ser trabalhado, treinado. Eu falo que são cheios de filosofias, e é isso mesmo. E muitas Uhum. vezes as pessoas criticam, dizem, lá vem esses filósofos aí cheios de teoria, né? Mas não são só teorias. Quando essas teorias são colocadas na prática, elas se tornam algo muito interessante, transformador, e sem dúvida nenhuma, isso é completamente diferente. Pessoas que fazem esse trabalho comparado com pessoas que automaticamente não fizeram absolutamente nada disso, né? Ou muito pelo contrário, acabam interferindo de forma negativa em todo esse Uhum. processo de construção da criança, né? Então, isso é E, importante. e é diferente, né? Porque, por exemplo, os pais que estão presentes, as crianças elas têm uma referência dos pais, né? Muitas das vezes os pais colocam em outro lugar, trata com a avó, ou tá na escolinha, tá na creche, só vê a criança 2 horas por dia, e quando a criança quer brincar, não, não, calma aí que eu tenho que fazer alguma coisa. E depois é que falando isso sobre a importância de que você falou dos 3 anos de vida, e depois o pai e a mãe é comum chegar no consultório e falar assim, eu não sei da onde que esse menino tirou isso. Eu não sei por que ele é Exato. desse jeito. Exato. É exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa, a nossa característica, Wesley, é viver no piloto automático, que é o que eu falo nos cursos, né? Eu falo, nós acionamos mecanismos de sobrevivência e esses mecanismos são automáticos. Então, o automatismo, ele te faz trabalhar demais ou trabalhar de menos, ele te faz ser deprimido demais ou deprimido de menos, ansioso demais, ele que faz tudo isso aí por você, tá? E quem pisa no freio é você. Então, você vai ter que olhar para tudo isso, olhar para a sua história, se conectar com a sua dor e ditar as regras. Porque senão você vai chegar em casa e você não vai conseguir olhar para as necessidades do seu filho. Você vai Uhum. olhar para as suas necessidades.
Então, se você tem um comportamento onde o trabalho é a coisa mais importante, porque você se sente reconhecido pelo seu trabalho, se você não consegue se conectar com a sua dor, você vai chegar em casa e vai continuar trabalhando. Ou você vai chegar em casa tarde, no momento em que seu filho já está dormindo. E vai sair cedo no momento que seu filho ainda não acordou. E automaticamente ele começa a construir outros referenciais, que é a babá, que é a professora da escola. Não estou dizendo que são referenciais negativos, mas ao longo da vida você vai querer que você se torne o referencial dele. E aí é onde você vai cobrar. Fala, pô, esse menino eu não sei, porque ele não tem afinidade comigo, ele não me respeita, enfim, ele me confronta, ou eu queria que ele seguisse isso, mas ele quer seguir exatamente o oposto. Lógico, ele quer ser... Ou nós reproduzimos o que nós temos, ou lutamos a vida inteira para ser o oposto. E esse é o peso que nós vamos carregar a vida toda. Então, nós não conseguimos construir crianças livres. Nós sempre vamos construir crianças com um peso. Por quê? Porque se eu não cuido dessa gestação, se eu não olho para todo esse ambiente, se as coisas não foram trabalhadas, automaticamente nós não estamos em ressonância com o próximo. O próximo, na verdade, ele desperta o que vem atrás de mim. Então, o mecanismo que eu estou hoje aqui sobrevivendo é, na verdade, para superar, para transformar, enfim, toda a dor que está atrás de mim, de todos que vieram atrás de mim. Então, a minha ressonância como filho não é com o meu filho, e sim com os meus pais. Dos meus pais com os meus avós, e assim sucessivamente. E quando eu tenho um filho, ou quando eu tenho uma gestação, né, que eu estou grávido, na verdade, a minha posição que eu tenho hoje está em ressonância com o meu passado. E como que eu vou construir uma criança livre se tudo que eu vou levar para ela é o que eu carrego comigo, o comportamento que eu acho que é o ideal, a minha visão e percepção de mundo, os meus traumas, as minhas dores, enfim, né? E eu pego essa criança e jogo toda essa perspectiva nela. E automaticamente acabo acreditando, que é o que eu falo para os meus pacientes, acreditando que eu fui o melhor pai para o meu filho, o que não é uma verdade. Eu fui o melhor pai que eu podia ser. Então eu falo para todo pai e para toda mãe, vocês precisam ter a certeza que vocês foram os melhores que vocês podiam, mas vocês precisam ter a certeza que vocês não foram os melhores que os seus filhos precisavam. Isso é normal, porque quantas vezes eu vou lá e já faço uma crítica ao meu filho, digo isso está errado, ou até mesmo um elogio. Ah, que lindo isso. E eu não consigo, talvez para ele foi feio. Na percepção dele não foi legal. Mas o que eu faço? Eu já jogo toda a minha percepção de mundo. Então, o que eu acho que é bonito, eu falo que bonito. O que eu acho que é feio, eu faço uma crítica e não consigo chegar para ele e falar assim, filho, o que você achou? E aí eu escuto a resposta dele. Papai, gostei muito. Filho, por que você gostou? Ou, papai, eu não gostei. Filho, por que você não gostou? Então, a gente não consegue dar esse feedback, a gente não consegue gerar, né, crianças capazes de refletir, capazes de assumir uma posição. Então, eu digo, não vai mesmo porque lá não é legal, ou eu digo, para a criança que não quer ir, você deveria ir, porque lá é muito legal, é muito importante para você. Então, quer dizer, a gente não fez esse treinamento. Então, a gente olha a perspectiva, joga para eles e faz com que eles sigam. Se eles não querem, nós empurramos. Se eles querem, a gente diz que não pode. E assim vive essa criança nessa dualidade, né? Entre o que ela deseja e o mundo em que ela vive, não? E assim começa todos os aspectos. E se a mãe tem alguma divergência com o pai, ela joga tudo isso para a criança. Se o pai tem alguma divergência com a mãe, joga tudo isso para a criança. Se tem com os avós, projeta tudo isso na criança. E eis que essa criança um dia tenta se tornar adulto. E esse adulto, com todas essas cargas e peso, é o adulto que nos procura doente. Né? Mas não é o adulto doente, é a criança doente naquele corpo de adulto. Né? Então, por isso que eu falo muito e prego há anos essa ideia de que nós temos que olhar com mais carinho para esse momento, porque mudou muito, né? O mundo moderno, demais. o mundo moderno está muito pesado, essas coisas
se mudou muito os papéis, há uma interferência direta em tudo isso, né? E, enfim, esse é o preço também que o mundo está pagando lá na frente por não olhar para esse primeiro momento, E né? muitas das vezes Enfim. muitos profissionais nem conversam, né, com os pais. Só falam assim, olha, você tá assim, não pode. Fica Exato, aqui e resolve isso aqui. Aí a pessoa quer fazer, tá bem, quer fazer e fala assim, não, eu não posso. Aí se ela não pode, quem que vai sentir também? O bebê vai falar, não, sim, também eu vou ficar aqui quietinho. exato. Então, tem muitas coisas que tá faltando esse relacionamento, né, É. mais Não, eu falo próximo. assim, além de às vezes não interferir positivo, acaba interferindo negativo. Aquela mulher que muitas vezes quer ter um parto normal, ela chega no médico dele e já fala assim, vamos ver, né? Porque eu não sei se você vai conseguir, talvez, quer dizer, já joga todo eu falo, um balde de água fria e aí, lógico, isso já aciona o psíquico, essa pessoa começa a se sentir incapaz e um dos sentimentos que mais interfere, sentimentos que interferem muito, incapacidade, eu sinto que não sou capaz, medo, né? Então, o medo, porque aí também as pessoas têm referência de que ter parto normal, ter a gestação assim, pode gerar isso. É porque eu conheço não sei quem que o filho sofreu e hoje é deficiente. Então, as pessoas, eu brinco assim, elas sempre se apegam à tragédia. Ela, se teve 99 que nasceu bem e um ruim, ela se apega a isso, né? Elas não conseguem se apegar ao que sobreviveu, ao que deu certo, porque isso também é um padrão de crença limitante, né? Uhum. Então, tudo isso daí vai reforçando padrões que todas as pessoas já têm embutidos dentro dela, né? Já estão com ela. Então, se a gente não consegue ajudar de forma positiva, quanto mais interferir de forma negativa, entendeu? Então, eu acho que o nosso papel é justamente levar para esse momento o brilho que tudo isso tem que ter, Uhum. a magia desse momento, que o homem e a mulher consigam vivenciar isso daí, entender quais são os papéis, a importância de cada um, né? A gente fala muito da mulher, mas o homem nesse momento, Claro. a gestação nunca é algo individual e a criação do filho muito menos, né? E cada um ali no seu papel, se ajustando, não existe uma regra, cada um tem o seu modelo, mas esse modelo ele tem que ser saudável. Ele tem que Uhum. ser saudável. E uma vez que essas coisas se ajustam, sem dúvida nenhuma, você vai ter um ambiente familiar melhor e, consequentemente, uma criança mais saudável, né? A criança que não precisa ficar toda hora entrando em hiperestresse, absorvendo tudo que é dos pais, que é da família, enfim, né? Vivenciando histórias pesadas. Então, eu acho que o nosso papel como pai e mãe é sempre tentar depois deixar o papel da criança mais leve. Filhos não podem ter dívidas com os pais, né? Filhos não podem querer salvar os pais. Filhos não Uhum. podem querer inverter os papéis em relação aos pais, né? Existem alguns prejuízos quando isso não acontece. Amanhã você vai reclamar, a hora que você tiver 80 anos, que seu filho de 40 está achando que é seu pai. Mas não é nesse momento que essa cena se estruturou, é lá atrás. Porque lá Uhum. atrás ele não teve a referência de que você era pai dele. E ele cresceu a vida inteira querendo se pôr em uma posição acima de você. Então, filho bem estruturado é filho que sabe a posição que tem. Então, ele vai conseguir olhar para você a vida inteira te respeitando, a vida inteira sentindo que você é o patriarca, que a mãe é a Uhum. acolhedora do ambiente. Ele vai saber qual é o papel dele, ele não vai se pôr em papel de criticar, de te salvar, de nada, 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 nada. Então, a gente fala assim que são filhos livres. Ele não precisa ficar se apoiando em você, não precisa ficar buscando em você opiniões Uhum. para poder caminhar. Vai ser mãe bem estruturada, porque hoje eu brinco, são crianças tendo filho, porque dependem da mãe, dependem da Verdade. sogra, não conseguem fazer absolutamente nada. Por que não consegue? Porque não tem a referência para se tornar mulher. Então a gente Uhum. diz, são meninas em corpo de mulheres. Então ser mulher, ser homem, ter a posição depende de tudo que foi construído lá atrás. Então esse é o peso que vai se carregar para a vida toda.
Então, inversões de papéis, é tudo que se torna muito pesado demais, né? E eu digo assim, a doença, ela gosta desse ambiente, né? Toda doença gosta desse ambiente. É o Briga câncer, gosta de confusão. é a inflamação recidivante. Por quê? O que é a doença? A doença é um mecanismo suplementar de manter a sobrevivência. E o que é sobrevivência? Sobrevivência é desencadeada a partir de respostas em decorrência do que se vive. Então, basicamente, uma pessoa que está doente é uma pessoa que está buscando... Olha que interessante. Uma pessoa que está doente é uma pessoa que está buscando sobreviver. Isso é uma coisa estranha para as pessoas. Porque a gente acha que a doença muitas vezes é o mal, é para te matar. E não é isso, não. Toda doença ela está tentando ajustar algo que não está dentro de uma harmonia. Então, é o que eu falo. Ah, você quer se curar? Você quer curar o seu filho? Porque os pais querem fazer isso, eles querem curar os filhos. Então, vamos olhar lá para trás. Vamos ver aonde que está a dor, né? Então, primeiro nós vamos ter que transformar esse ambiente, modificar todo esse padrão. Então, se você quer buscar a cura, independente da época da sua vida, você vai ter que se conectar com a história, com a dor da infância, Perfeito. assumir responsabilidades como um adulto, responsável pelo processo e automaticamente aí buscar ajuda, né? E assim você pode buscar a cura em qualquer momento da sua vida, não? E é bom isso aí que você comentou, porque assim, muitos profissionais, eles não escutam os pais, né? Eles não escutam as mães. Ele quer colocar a percepção dele numa outra pessoa, né? Em vez de, igual você comentou do filho, né? Por que você quer isso? Por que você quer assado? E não. A gente coloca a nossa percepção num outro relacionamento que Você sabe não por que faz isso parte, aí? né? Você sabe por que isso aí, Wesley? Sabe ou não? Não. Porque os profissionais são doentes. Porque eles obtiveram conhecimento para aplicar na vida do outro. Mas poucos profissionais estão dispostos a olhar para a vida deles. Então, quando a pessoa chega, ele também, eu falo assim, ele também vomita na vida do outro a dor dele. Então, ele não consegue perceber o outro. É isso que eu quero dizer. Pessoas bem posicionadas, pessoas que também se trabalharam, elas estão na posição de ajudar o outro. E pessoa que está na posição de ajudar o outro, a primeira coisa, ela escuta, ela entende o contexto, ela olha a vida da pessoa, ela tenta entender de onde vem a dor dessa pessoa, e a partir disso, ela faz com que a pessoa possa refletir e encontrar o caminho. Pessoas doentes oferecem curas, oferecem modelos, oferecem opiniões, oferecem o que acham que é melhor baseado nas crenças que têm, nas informações que têm, em estudos que foram vistos de maneira geral. Então, não conseguem enxergar a individualidade, não conseguem enxergar a pessoa como um todo. Enfim, então, a gente que se põe em posição de ajudar o outro, nós precisamos primeiro tentar ajudar a si próprio, né? E é por isso que eu gosto do modelo da Germânica, porque no primeiro momento ela é uma pancada em você, é para você poder olhar para a sua dor. E automaticamente você agora pode ajudar as pessoas que pedem ajuda, né? E assim, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente está tratando, eu falo disso porque quando vem para o consultório, normalmente é assim, né? Olha, eu não posso fazer isso, porque o fulano de tal lá já falou que não dá. Aí você fala, não, mas você tá observando o que você consegue fazer? Não, mas eu não... Entende? Então, assim, não chega a perguntar, a conversar, saber o porquê das coisas. As 5 leis biológicas aí, a nova medicina germânica abriu demais a minha mente, né? Então a gente faz toda a diferença quando vai atender um paciente por causa disso. Porque de alguma forma a gente se põe em uma posição de olhar para o outro, né? Eu acho que esse ponto é fundamental. E a gente só começa a tentar fazer isso quando a gente se põe na posição de paciente, porque senão é igual eu falo para os alunos, você já deve ter ouvido eu falar isso muitas vezes, eu falo assim, cada paciente que procura é uma conexão com a nossa própria dor. Então, se está dolorido em mim, eu não consigo olhar a dor dele, eu quero fazer por ele, mas na verdade para me salvar. Então, calma.
a gente precisa ver que nós somos semelhantes, que a dor do outro não é diferente da nossa. E quando eu me olho nesse contexto, eu consigo também, assim como deixar um filho livre, deixar o paciente livre. Porque Sim. as pessoas, infelizmente, por serem tratadas por pessoas que não estão na posição de ajuda, elas buscam salvadores. Então, elas não foram treinadas a olhar para a dor delas, para a doença delas, integrar isso como parte de um processo. Ela quer que alguém cure ela. Ela quer que alguém salve ela. E por isso que a pessoa morre. Ela morre buscando ser salva. E não entende que a capacidade está dentro dela. Então, nós somos instrumentos para tentar fazer com que isso possa ser gerado, que é o que eu chamo de um mecanismo de autoconsciência. A autoconsciência é capaz de curar. Métodos não. Não, Métodos não. isso dá para a gente ver claramente quando o paciente chega, né? Você fala assim, olha, o que você está me relatando pode ser por causa disso. Ah, não, mas isso aí não dá para fazer, você tá doido. É difícil demais, as coisas ficam assim, fica assado. Então, quer dizer, ele joga a bomba Uhum. para você resolver, né? Como você tá falando, né? Você tem que Exato. me salvar. E, cara, não, você Não. é responsável por o que você tá tendo. E a pessoa regala um olho, tipo assim, Exato. mas será que eu tô indo no profissional certo? Fui Porque, nele para né? buscar me salvar e ele tá colocando eu como responsável dentro de um processo? Não, né? Eu quero muleta, né? É, É e aí fato. foi que eu até falo com os pacientes, a gente está Uhum. comentando das gestantes, né? Que assim, tratamento é o tempo que você precisa para as suas necessidades. Não uma coisa que você vai ficar fazendo eternamente, desnecessário. Porque se Exato. você está fazendo eterno, é porque você está com uma muleta gigante, não é nem uma muleta para os dois braços, você está com os dois braços, Exato. com as duas Você pernas, está quase na cadeira de posição roda. passiva, né? E isso Sim. não muda ninguém, né? Agora, Alan, queria que você comentasse. A gente já falou aí agora, né, da gestação, dos pais, enfim. E agora a mamãe que quer ter um segundo filho. Agora ela está tendo esse pouquinho desse conhecimento, né, da gente estar conversando Sim. aqui. Quais seriam algumas, não falo sugestão, Aham. mas algumas coisas que elas possam refletir para que esse segundo momento, vamos dizer assim, ou segundo, Sim. terceiro, não sei em qual período Uhum. que essa mamãe está, para poder fazer diferença tanto na vida dela, do marido e do bebê. Você vê, tem um depoimento aí, a Denise está colocando, né? Ela foi Aham. minha paciente. E acho que a gente pode usar até esse gatilho para a gente poder falar exatamente isso. Ela teve a primeira filha, Denise, me permita aí, me perdoa, que teve uma certa deficiência. E ela Sim. tinha medo de ter o segundo filho, justamente porque embutiram essa ideia, né? E quando nós fizemos um trabalho, foi justamente para mostrar que há uma individualidade, que não há culpa, porque as pessoas também não podem assumir, não há culpa em relação ao primeiro, não há dor em relação ao primeiro, porque tudo é maravilhoso, tudo tem um porquê, tudo e basta a gente enxergar, né? E ela, quando compreendeu tudo isso, ela teve o segundo, e o segundo não teve absolutamente nada, assim, contradizendo todas as teorias, né? Então eu digo assim, nunca é tarde. Não é para você dizer que o segundo vai ser melhor que o primeiro, não é para assumir uma culpa se o primeiro, na sua concepção, tem alguma Uhum. coisa de errado, porque foi o que ela colocou, o doente era eu e não o meu filho. E é isso que a gente tem que entender. Nós somos doentes porque criamos a perspectiva. A criança está bem, está ótimo, e nós ficamos nessa cobrança, não sei por quê, não sei o que a gente quer dos nossos filhos, né? E aí mistura tudo, mistura a minha culpa, a minha responsabilidade, as minhas dores, enfim, né? Então, é olhar para isso. Então, eu acho que a gente está em constante evolução. Eu acho que isso é bonito, cara. Eu acho que a gente precisa olhar as coisas não como estático. Foi Uhum. assim, vai ser assim, tal, tal, tal. É uma dinâmica. Ontem eu era uma coisa, hoje de manhã eu era outra, depois dessa nossa live eu vou ser outra, porque nós estamos. E é isso que a gente tem que entender. Que também dentro desse mecanismo que a germânica prega, tudo é evolução. E nós estamos aqui para isso. Não é Uhum. estático as coisas. Não fique imaginando que possa existir outra chance, talvez ninguém saiba.
Então, viva o que tem para viver. Então, se hoje é isso que eu tenho, se hoje eu pude buscar mais ferramentas, vamos usar. Mas não Uhum. significa que o fato de eu não ter usado ontem foi melhor ou foi pior, ou o fato de eu ter essa hoje me deixou melhor. Não, simplesmente mudou. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Então, se você hoje está grávida, não é tarde. Se você tem 90 anos, não é tarde. Talvez você possa ter uma morte mais leve. Quem disse que não? Né? Então, eu falo isso para as pessoas. Então, o que eu recomendo para essas mães que estão pensando, hoje tem tanta coisa legal que anos atrás nem se falava. Para a gente também isso é tudo talvez novo. Não acho que é novo. Eu falo hoje que profissionais como nós estamos fazendo um resgate de Uhum. filosofias que existiram há muito tempo, que foram esquecidas por interesses e que esses interesses fizeram com que a população ficasse cada vez mais doente física e psiquicamente. A população não está mais suportando, os profissionais não estão dando conta, estão voltando lá atrás buscar referências Uhum. de histórias, de livros, de filosofias, de pessoas que já passaram por esse planeta milhões de anos atrás e que nós estamos dizendo, puxa vida, o que esses caras falaram lá atrás nunca foi tão atual. Então, o que eu vejo é que nós estamos fazendo um resgate do antigo. Não tem nada de novo. Eu falo assim, não tem nada de novo. Simplesmente a gente olhou para o que se tem e falou, não, isso não dá. Não dá Uhum. mais. Vamos voltar lá e aprender com quem falou lá atrás, não é isso? Uma Então, coisa que você acabou de falar que nossa, veio uma paciente nem agora na cabeça. Ela falou assim: Wesley, eu tô querendo entender o que você fez comigo. Eu falei assim, ó, você lembra? Ela é mais velha. Eu falei assim, você lembra na época da sua mãe que tinha o médico da família? Que ele chegava lá, via se você tá com gripe, se realmente você estava, aí se você tinha dor no ouvido, se era isso, se era aquilo. Então ele conectava as partes para sim, entender se realmente é o que você tinha. exato. Então, o que a gente fez aqui hoje foi basicamente isso, como fosse um médico da família. Eu preciso Exato. entender o que você tem primeiro, Olhar para a né? pessoa e não para a doença. Sim, Hipócrates, que é o pai da medicina, tem uma frase que eu uso nos cursos que ele diz assim: mais vale conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa. Hoje não. Hoje você é a doença. Ponto. Você é o câncer. Acabou. Você não é o dono do câncer. Você é o câncer e ele vai te matar. E aí você morre, é lógico. Então, não era assim lá atrás. Aonde que mudou? Né? O que, que aconteceu? A febre de hoje não é a febre diferente da de ontem. Só que a febre de ontem era feita para curar. Era o corpo respondendo. A febre de hoje foi feita para matar. Então eu tenho que combater com alguma droga, senão você vai morrer. O mecanismo é o mesmo. O que, que mudou? O que, que mudou dentro da história? A perspectiva de quem olha. perfeito. Entendeu? Então é isso que a gente tem que olhar. Será que a gente não está chamando de doenças mecanismos naturais do corpo? Uhum, Será que a gente não está chamando de doença o que são respostas? Será que a gente não perfeito. está olhando para as respostas e chamando de doença? Então, é isso que a gente tem que olhar. E se essa resposta está sendo recidivante, não adianta ficar remediando. Eu tenho que perguntar, Uhum. corpo, por que, que você está respondendo dessa forma com tanta frequência? E assim eu vou encontrar o agressor. E quando eu encontro o agressor, pronto, agora a gente pode criar um mecanismo para você se transformar. E Então, saber, né, que você tem que usar, é uma coisa que a gente comenta muito, né? Você tem que usar a ferramenta certa para aquele parafuso que precisa. Então, muitas exato, das vezes, o paciente ele fica pingando, né? Ah, não, não resolve. Fulano, até que você comentou, né? Ah, fulano lá não resolveu o meu problema. Então tem. não é a especialidade que não resolveu, né? É o Não cara, é necessariamente. aquela pessoa. Não, eu E até não. brinco. Às vezes um paciente entra e fala, fulano não resolveu. Eu falo, rapaz, eu brinco, se o fulano não resolveu, eu não vou poder te ajudar, não. O paciente dá risada, fala, não, mas... Eu falo, cara, é outra coisa. O que eu posso te ajudar é despertar em você uma autoconsciência que talvez o outro, por trabalhar mais no mundo físico, com muita habilidade,
não conseguiu despertar, só isso, né? É mostrar isso para as pessoas, não? Não existe um anti-inflamatório na farmácia mais potente do que o do seu próprio corpo. Não existe, né? Perfeito. Não existe. Só que você está indo comprar lá e está esquecendo de recrutar o seu. Só que pro do seu corpo poder agir, existe um mecanismo que precisa estar ocorrendo para que ele possa atuar. E esse é o nosso Uhum. papel. Eu acho que dentro de todo esse cenário, todo esse contexto, eu brinco assim, nós somos convidados a participar de um processo e a partir disso podemos auxiliar, nos tornando facilitadores de tudo isso. Só isso. Esse é o nosso papel. Nós não somos um curandeiro. Nós somos profissionais e esses dias eu até postei num dos nossos grupos, eu achei maravilhoso uma filósofa falando do significado de terapeuta. Lógico, a gente não vai ter tempo para falar sobre tudo isso aí, mas eu achei maravilhoso, que é justamente isso. Terapeuta não é aquele que cura. Terapeuta é aquele que auxilia a pessoa a encontrar o processo de cura. Então, Perfeito. é muito bonito isso daí, porque é justamente, eu acho que é esse o nosso papel. É olhar para o psíquico, para o corpo, para a alimentação, e por isso que você não pode ser um profissional fechado numa única certeza e achar, não, se não é Uhum. isso, nada pode ser. Enfim, e olhar as possibilidades. Olhar as possibilidades, ter ferramentas e automaticamente somar essas ferramentas e dar a condição para a pessoa poder se utilizar. A pessoa precisa ter autonomia e não dependência. Eu não posso Ótimo. ser dependente da minha terapeuta. Eu falo isso para ela, não posso ser dependente. Eu venho aqui para você me ajudar a enxergar o que eu não estou enxergando. Por quê? Porque eu estou dentro do processo. Eu estou me afogando. Você está Perfeito. no avião olhando eu me afogar. Então você pode mostrar para mim que talvez existe chão, talvez existe margem e eu não estou vendo. Só que a partir do momento que você mostrou, quem tem que nadar sou eu. Você não pode nadar por mim, né? E eu acho que Perfeito. isso é o que é bonito. Eu acho que esse é o papel. Independente de se é na gestação, se é na criança, se é Uhum. no momento que você está com câncer, não há hora, não há momento para você olhar para dentro de si, né? Perfeito. Alan, só para a gente encerrar, eu queria que você comentasse a importância do pai ou do papel paterno, né, na gestação. Quanto tempo eu tenho para tudo isso? Nossa Senhora, você tem aí uns 10 minutos. Ah, então tá bom. Bom, eu acho uma coisa muito legal para todo esse processo, Wesley. É que papai e mamãe, cada um exercem um papel fundamental na vida de uma criança, né? Um não pode substituir o outro. Um não pode tomar o lugar do outro, né? Mesmo quando as pessoas dizem assim, ah, mas separou, faleceu, não importa. Alguém assume e precisa ter esse referencial. Uma mãe não é capaz de se desdobrar em pai e mãe, tá? Isso é Uhum. importante, né? Então, eu acho que dentro da construção, da gestação, primeira coisa, tá? Mulher só engravida, fêmea, não mulher, tá? Fêmea, só engravida de macho que traz segurança para ela. Então, esse é o primeiro ponto. O papel do macho é levar segurança para a fêmea. E, normalmente, o macho que leva segurança para a fêmea é o macho ganhador dentro da disputa. Por isso que quando a mulher casa com um, mas se sente apaixonada pelo outro, talvez ela não consiga engravidar nunca daquele, porque ele não é o macho ganhador, ele é o macho perdedor. Uhum. Também quando os papéis estão invertidos e não estão bem combinados. Porque o que é bem combinado não tem problema. Mas quando o homem não exerce esse papel dessa dominância, não no sentido masculino de tipo a mulher tem que ser inferior, de jeito nenhum. Uhum. Eu digo assim, é a mulher que sente a pegada, ok? Então é o que traz essa segurança, que traz essa sensação que a mulher pode contar com ele. Porque hoje, muitos relacionamentos, a mulher é o contrário, é o homem que busca nela, que já é um transtorno de comportamento, tá? Que vem Uhum. lá de trás, desde a concepção dele, ok? Mas é ela que apoia ele, não ele que apoia ela, né? Nesse sentido de segurança, né? Então, o pai, depois, quando ele traz essa segurança, é como se ele tivesse autorização para dizer, ok, pode me cobrir e me fecundar, porque você é o macho ganhador. Depois que ele faz isso, para a criança, ele continua trazendo segurança, sempre ele vai trazer isso,
e ele é o que traz reconhecimento para a criança. É o pai que reconhece. Por isso que quando o pai não trouxe isso, você se torna um adulto que fica buscando reconhecimento a vida inteira, que é o reconhecimento nas coisas. Títulos, poder, bens materiais, o físico, o estético, enfim. Todas são formas de buscar reconhecimento. Então, são todas pessoas que estão buscando o pai. Essa é a verdade, tá? Então, quando você tem essa disputa de ego, de coisas nesse sentido, onde cada um está tentando buscar, né, a sua posição, automaticamente estão buscando o pai. E até está aí o Alexandre, doutor Alexandre, médico, que fez o curso avançado esse final de semana aqui em Londrina, ele escutou eu falar disso o final de semana inteiro, né? Que, em contrapartida, pessoas que estão nessa posição se tornam pessoas que julgam muito. O julgamento é uma forma de busca de reconhecimento. Porque quando eu me coloco na posição de julgar, é porque, na verdade, eu me sinto maior que você. E todas as pessoas que estão buscando reconhecimento são pessoas que estão buscando o seu lugar, o seu tamanho. E quando nós buscamos isso, é porque nós estamos querendo mostrar para o pai que nós crescemos. Então, veja como uma coisa lá atrás vai te fazer viver um comportamento, às vezes, a vida inteira. Aquele cara que trabalhou a vida inteira igual um louco para chegar no final da vida, se aposentar e com 3 meses de aposentadoria infartar e morrer. Né? Então, automaticamente, não teve a chance de se conectar consigo mesmo. Então, isso que é importante. É importante a gente entender que o pai tem um papel fundamental dentro de todo esse cenário, tá? E a mãe oferta amor incondicional, que é o amor que acolhe. Não é o amor que julga, não é o amor que troca, não é o amor que cobra, né? Porque esse é amor condicional. E a partir dessa estruturação, Wesley, a partir disso, cada um tem o seu papel, aonde o pai precisa assumir o papel diante da criança. Então eu brinco assim, o pai é o que vai, que cobra, que chama a atenção, que dá, entre aspas, tá? A pancada, não no sentido físico, ok? Mas no sentido da cobrança, e a mãe acolhe. Mas hoje é o inverso. A mãe fica o dia inteiro dando pancada, cobrando. Chega em casa, a criança corre e o pai que acolhe. Não é? Não está muito assim, né? Então é interessante. Antigamente as pessoas diziam assim, as mães, né? A hora que seu pai chegar, você vai ver. Agora é o contrário. O pai diz assim, vai lá com a sua mãe, você vai ver, né? Então, isso tudo são inversões de papéis. Não pode acontecer. Não pode. Aí o pai cobra, o que a mãe faz? Tira a autonomia do pai. Aí começam todas essas questões, porque se o leão chega e ele se exalta, a leoa está ali para acolher, não tem problema. Então ela acolhe, dá o sentido para o pai e diz ok, mostra para a criança o papel e simplesmente acolhe e diz, tudo bem, eu estou com você, não tem problema nenhum. Mas não. Ou ela faz crítica pesada ao pai, ou quando a criança busca o acolhimento, ela reforça a crítica, dando mais um golpe na criança. E aí, quando a gente estuda na germânica, a gente vê que essa criança agora se torna um sobrevivente e todo sobrevivente assume transtornos físicos e comportamentais, que é a forma que ele tem de se manter nesse planeta. Entende o que eu quero dizer? Então, Sim, se cada um tiver o seu papel, a sua posição, as coisas muito bem determinadas, bem respeitadas, olha, eu posso te dizer tranquilamente, faz muita diferença no comportamento, na doença, enfim, e sem dúvida nenhuma na chance que você tem de viver uma vida mais leve, né, cara? Que eu acho que o desafio nosso aqui é achar o equilíbrio. Esse é o desafio. Se você comer demais, beber demais, correr demais, praticar atividade física demais, não importa. Eu falo assim, o estresse ele pode ser positivo ou negativo, não importa. É estresse, é desarmonia. O nosso papel é buscar esse ponto, né, cara? Como o Anderson está falando aí, né? Não mais vive, e sim sobrevive. E é isso que não pode acontecer. A gente tem que viver. Exato. Porque... É sair desse mecanismo de sobrevivência. Porque a sobrevivência é automática, é animal. Nós temos que sair disso, entendeu? E olhar para os nossos processos, as nossas escolhas.
e se tornar adulto, cara. O adulto é o que olha para a criança e fala para ela: segura, calma, eu tô com você. E o infantil é o que deixa a criança aflorar. E aí essa criança que aflora é a criança que judia do filho, é a criança que quer comprar o filho, é a criança que quer jogar o filho contra o pai contra... É isso. E isso pode ser avós, cara. Você tem avós fazendo terrorismo na vida do neto que os pais se separaram. Então não são avós, são crianças. Crianças que não conseguem e aí trabalham em cima da dor da outra criança. E aí esse círculo vicioso ele não se quebra. E se não quebra o círculo vicioso, não há cura. Então a doença se torna crônica e repetitiva de geração em geração. Que as pessoas podem dizer que é uma maldição, que é... não é nada disso. É o fato de ninguém minha mãe olhar para si. Tudo de ruim que eu peguei foi da minha mãe. Aí começa a achar responsáveis. E quando a gente fala desse papel do pai e da mãe, justamente é para tirar o peso do pai e da mãe. Para que eles não se sintam responsáveis e principalmente a gente como adulto, porque se eu sou adulto, eu olho para o meu pai e para minha mãe, agradeço e sigo minha vida. Se eu sou criança, eu olho para o meu pai e para minha mãe, julgo, critico e quero salvar eles. Comportamento infantil. Comportamento infantil. Então aí você não consegue sair da dor, né? Porque você acha que você é maior do que eles. E não, nunca isso pode acontecer, né? Então o adulto olha para os pais e diz: vocês foram os melhores que podiam ser e eu hoje os reconheço e quero me sentir livre, quero seguir livre. Esse é o adulto. A criança olha para esse processo, sente a dor, sofre a dor, julga, critica e fica preso, aprisionado, cara. Aprisionado. Eu falo isso no meu curso avançado, eu falo para todo mundo. Você só vai poder ser livre o dia que você reconhecer seu pai e sua mãe como sendo maior do que você. Enquanto isso não acontecer, você está preso na doença. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o ponto. Beleza. Entender que nós sempre estamos fazendo o melhor que podemos. Não sei se é o melhor para o outro, mas é o melhor que podemos. E isso é importante, isso também nos satisfaz, né? Eu acho que tem que olhar assim, né, também. Não, perfeito. Pessoal, então a gente vai encerrando a nossa live aqui, tá? Ela vai estar no IGTV da clínica. Então segue lá, osteopatiasp.com.br, lá que vai estar gravado, tá? Eu disponibilizo também para o Alan. Quem é meu paciente, meus amigos aqui, adiciona o Alan lá, @Alan Borges, tá? Então ele está nas redes sociais, é muito legal acompanhá-lo. Ele tem conteúdos riquíssimos. Em novembro aí a gente está programado para fazer outra live, só que hoje eu não vou dar o spoiler do que é, então fique ligado aí. A gente também já está providenciando para o Alan estar vindo em 2021 aqui para São Paulo, tá? Então a gente está organizando as datas para poder fazer o curso, o introdutório e o avançado. Então você, profissional da área da saúde que está acompanhando a gente, vai ter uma oportunidade incrível, imperdível, de estar com o Alan presencial em São Paulo em 2021. Então fica ligado que a gente vai estar falando aí um pouquinho mais para frente até o final do ano, qual que vai ser a data, beleza? Então, pessoal, muito, muito obrigado. Espero que essa live tenha ajudado vocês aí, e não só vocês, como as pessoas que estão ao seu redor, para a gente ter adultos mais saudáveis, crianças mais saudáveis, e as pessoas, as mamães, os papais que estão aí de primeira viagem ou não, que a gente possa ter um mundo muito mais tranquilo. Alan, a palavra é sua final. Muito obrigado, gratidão por tudo, e fica à vontade de dar as honras finais aí. Não, eu quero agradecer, Wesley, mais uma vez, cara, pela essa nossa parceria e, enfim, a oportunidade da gente ser um canal, né, para poder levar esse conhecimento, esse despertar na vida das pessoas. Então, obrigado a todos aí que participaram com a gente nessa nossa noite, e espero poder contribuir de alguma forma nessa nossa caminhada, né? Nessa nossa jornada rumo à evolução, né? E é isso, obrigado mais uma vez, boa noite a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau. Um abraço.